A gente vai ter a aula agora de fundamentos do direito do trabalho, né? Para quem está de adaptação e dependência, tá? É, então, eu vou passar aqui o conteúdo que vocês já têm, né? Que eu já enviei para vocês. E aí, qualquer dúvida, vocês vão falando comigo, tá? Bom, ali os fundamentos do direito do trabalho, o material de vocês, vocês têm essa parte em slide e tem também um material em Word, tá? Então, qualquer dúvida é só pegar ali o material para ler. Tem ali a parte histórica de como surgiu o direito do trabalho, né? Que antes era chamado de direito industriário, né? Não, principalmente por conta da Revolução Industrial. E só foi ter esse nome de direito do trabalho lá na Alemanha, tá? Aqui no Brasil, a gente foi ter o que a gente chama hoje de CLT, que é a consolidação, né, da legislação trabalhista, é, só quando houve o golpe de Estado Novo, lá em 1943, quando Getúlio Vargas resolveu pegar todas as legislações que a gente tinha sobre direito do trabalho, de categorias, né? Por exemplo, de maquinista de trem, de enfermeiro, de professor. Ele resolveu pegar todas essas legislações e consolidar em um livro. Por isso que a gente não tem um código trabalhista, a gente tem uma consolidação, tá? E essa consolidação ela foi feita em 1943. A gente tem muito artigo dela ainda, apesar de ter tido a reforma em 2017, tá? A gente ainda tem muito artigo da CLT de 1943. Quando vocês, por exemplo, ouvirem falar junta de conciliação e julgamento, provavelmente é porque esse artigo é um artigo antigo, porque hoje a gente chama de vara, né? Então, vão ter termos ali que, pelos termos, vocês vão ver que aquele artigo é um artigo ainda lá de 1943, tá? Ali depois a gente vai estar falando dos ramos do direito, né? É um dos ramos do direito que a gente acaba, a maioria dos doutrinadores acaba entendendo que o direito do trabalho é um ramo misto. Por quê? Porque a gente tem a parte de direito público e a gente tem a parte de direito privado, né? Direito público, aquilo que está na CLT, aquilo que está na Constituição, aquilo que vem de sentença normativa, tá? OJ, súmula, tá? Tudo que o ente público faz. E a parte privada, que é o próprio contrato de trabalho, né? As cláusulas ali do contrato de trabalho, o regulamento da empresa, tá? Então a gente acaba falando que o direito do trabalho é um ramo misto, né? Porque ele mistura o público e o privado ou unitário. Também tem doutrinador que vai chamar ele de unitário. Por quê? Porque ele é diferente dos outros, ele é único, tá? Principal característica do direito do trabalho é a proteção do empregado, tá? O direito do trabalho foi criado para proteger o empregado, então é para isso que ele foi criado, tá? A gente tem outras legislações aí para a proteção do empregador, mas o direito do trabalho ele foi criado para a proteção do empregado, tá? Ele cuida da relação ali entre empregado e empregador, tá? É, trata das pessoas que encaixa ali a CLT principalmente que se encaixam ali no artigo 3º da CLT, que vocês vão estar vendo mais para frente, tá? Também trata ali da pacificação de conflitos individuais e coletivos. Lembrando que aqui no direito do trabalho, quando a gente fala em coletivo, a gente não está falando de mais de um reclamante, mais de um reclamado, mais de um autor ou mais de um réu. O direito coletivo envolve sindicato, tá?
A Justiça do Trabalho, a divisão dela, como ela é feita aqui no Brasil, né? Então, a gente tem a Vara do Trabalho, os Tribunais Regionais de Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, e acima dele o STF, que é acima de todo mundo, tá? Dentro da divisão do direito do trabalho, a gente tem ali o direito individual do trabalho, que é aquele que trata do empregado ali, o direito tutelar do trabalho, o direito coletivo do trabalho e o direito público do trabalho, tá? Ali no materialzinho de vocês vai estar o conceito de cada um desses. Depois a gente tem um empregado privado, que entra com a ação na Justiça do Trabalho, tá? Aquele que trabalha para empresas privadas. A gente tem o empregado público, que é aquele que presta um concurso público, tá? Pode ser para concurso público efetivo ou não, tá? Esse empregado também, quando ele tem alguma pendência aí com o empregador, ele entra com uma ação também na Justiça do Trabalho, tá? E a gente tem o servidor público estatutário, tá? O estatutário, esse segue o estatuto. Então, este trabalhador, ele, via de regra, vai entrar com ação na vara da Fazenda Pública, na Justiça Comum, tá? E não na Justiça do Trabalho, ok? Os fundamentos do direito do trabalho, né? É a coisa mais importante que a gente tem aí, que é a maior preocupação, é a proteção do trabalhador. E por que que a gente tem que proteger tanto o trabalhador? Porque o trabalhador é a parte hipossuficiente na relação de emprego, de trabalho, tá? Ele é quem tem menos dinheiro. Hipossuficiente é quem tem menos dinheiro, tá? Depois no material de vocês vão ter todas essas datas aqui e os momentos históricos que aconteceram nessas datas, tá? As teorias que o direito do trabalho aceita também, subjetivista, objetivista e amista, também tem lá no material de vocês o conceito de cada uma. E depois aqui eu diria que dessa aula aqui o mais importante são os princípios, tá? Princípio da proteção, que é o princípio base ali de toda a CLT e até dos artigos ali da Constituição, que estão a partir do artigo 7º, tá? Então, princípio da proteção, que é para proteger sempre o trabalhador, princípio da norma mais favorável, que se tiver duas normas tratando do mesmo assunto, eu vou sempre usar a norma mais favorável ao trabalhador, princípio da continuidade da relação de emprego, né? Então, que toda vez que você começa no emprego, se não tem data de final, a gente entende que é um contrato sem data para terminar. Princípio da primazia da realidade fática, né? Que está querendo dizer que o direito do trabalho ele não quer saber o que está em documento, ele quer saber o que realmente acontecia com aquele trabalhador naquele emprego. Então, não adianta o empregador fazer ele bater o ponto e continuar trabalhando, porque se ele tiver testemunha sobre isso, ele vai conseguir comprovar, tá? Então, o direito do trabalho ele está preocupado com a realidade que realmente acontecia. Princípio indúbio pro operário, que vem do indúbio pro réu, né? Na dúvida, né? Parte-se para o operário. Princípio da irrenunciabilidade de direitos, então, por exemplo, ele não pode falar que ele não quer receber ou que ele não quer tirar férias, tá? Princípio da condição mais benéfica, tá? Que se eu ofereço uma condição para esse trabalhador, eu não posso retirar ela depois, tá? A não ser que eu ofereça uma coisa tão boa quanto ou melhor, tá? Depois ali o surgimento, a nascente, né? Os ramos, o misto e unitário que eu já expliquei para vocês lá atrás, né? Recomendo esse filme aqui para vocês entenderem como é que surgiu ali o direito do trabalho, principalmente na Revolução Industrial, que esse filme vai estar tratando ali.
E aqui no final tem uma pergunta sobre princípios do trabalho, tá? Sobre essa aula que é isso. A próxima aqui vai estar tratando das fontes normativas do direito do trabalho. Gente, sempre que a gente falar em fonte, está querendo dizer nascente, da onde nasce, tá? Da onde vem as fontes normativas do direito do trabalho, tá? Então, da onde vem os artigos da Constituição, a CLT, tá? Então, ali eu vou estar explicando, primeiramente, o que é fonte formal, o que é fonte material, tá? As teorias ali que a gente tem sobre as fontes, a subclassificação dessas fontes, tá? Fontes formais e materiais, tá? E também das fontes nacionais e internacionais, né? Por exemplo, nacionais que são feitas dentro do Brasil e internacionais que vêm de fora, por exemplo, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, tá? E aí, quais são as fontes que a gente mais acaba utilizando no direito do trabalho? Então, Constituição, leis, tá? Sentença normativa, jurisprudência, tá? Princípios, o próprio contrato de trabalho, tá? E depois mais duas perguntinhas aqui para vocês e tem o gabarito no final, tá? Essa aula aqui é sobre esse conteúdo. O próximo aqui é sobre relação de emprego. Aqui a gente já começa a pegar a CLT, tá? Então, aqui, relação de emprego, quando eu falo em relação, eu preciso de duas partes para ter uma relação. Eu não consigo ter uma relação comigo mesmo. Então, ali no artigo 2º e 3º da CLT, eu vou ter quais são os requisitos para eu ser empregador, quem se equipara ao empregador, ali no artigo 2º, e o artigo 3º vai estar falando quais são os requisitos para ser um empregado, tá? Então, ali do empregado, por exemplo, ele precisa trabalhar com pessoalidade, então ele precisa ir ali todo dia, subordinação, então ele recebe ordem de alguém, onerosidade, ele é pago por isso, e de natureza não eventual, quer dizer, ele vai trabalhar habitualmente. O que é esse habitualmente que a justiça entende? Mais que 2 vezes por semana, tá? E ele também ele não corre o risco do empreendimento. Se falir, ele tem que receber do mesmo jeito, tá? Sujeitos da relação, então ali no material de vocês vai estar falando, né? Quem é o empregado, quem é o empregador, depois no material vai estar falando vários tipos de empregados aí que a gente tem, urbano, rural, em domicílio, empregado público, empregada doméstica, o empregado hipersuficiente, que é aquele que recebe acima de um valor, o empregado do cargo de confiança. No material de vocês vai ter ali tudo isso, vai ter os artigos, tá? O artigo 2º vai estar falando ali quem pode ser o empregador, nos parágrafos vão estar falando quem é empregador por equiparação, tá? No materialzinho de vocês também vai estar explicando ali a diferença entre empresa e estabelecimento, o que é um grupo econômico, né? Porque isso para a Justiça do Trabalho faz diferença, porque às vezes eu não consigo receber daquele empregador, mas ela faz parte de um grupo econômico, então eu consigo receber de outra empresa daquele grupo econômico, tá? Os tipos ali de grupo econômico, os tipos de responsabilidade, então é responsabilidade solidária, responsabilidade subsidiária, tá? A natureza jurídica aí do contrato de trabalho, tá? Os tipos de relação de trabalho, tá? Então, aqui a gente está falando de trabalho, tá? Quando a gente fala de trabalho, esse trabalhador não necessariamente vai estar na CLT, tá? Ele pode estar na CLT, ele pode estar no Código Civil, ele pode ter uma legislação própria, tá? Agora, o empregado, tá? O empregado seletista, esse é aquele do artigo 3º,
tá? Mas tem outros aqui que, por exemplo, não vão estar na CLT. O pequeno empreiteiro vai estar, mas, por exemplo, o temporário, o estagiário, ele não está na CLT, eles têm legislação própria, tá? O autônomo, por exemplo, vai estar no Código Civil, tá? Cada um vai estar aí na legislação que ele pertence. E depois aqui, mais uma perguntinha para vocês sobre o material dessa aula, tá? E o último conteúdo, mas não menos importante, tá? São as espécies de contrato de trabalho, tá? Então, eu vou ter basicamente três tipos de contrato de trabalho: o tácito e o expresso. O expresso pode ser escrito ou falado. Então, que forma que eu me expresso? Eu te contrato de boca ou eu te contrato por escrito. E o tácito é aquele que você começa a trabalhar para o empregador não fala nada e você continua trabalhando. E ninguém fala nada. Então, subentende-se que houve um acordo tácito ali, tá? Isso vai estar lá no artigo 442, tá? Depois a gente vai ter ali os prazos desse contrato de trabalho, tá? Que é via de regra determinado e indeterminado, e depois a gente tem mais uma possibilidade que é o intermitente, mas que ele não tem a ver com o prazo, tá? E o intermitente é o que vocês têm que fazer o estudo de caso, né? Que é o trabalho que vocês têm que me entregar aí no dia da prova, tá? Então, aqui no 443, ele vai estar falando dessas, por prazo determinado, que por óbvio o próprio nome já diz, né? Tem prazo para acabar. Prazo indeterminado é que não tem prazo para acabar, tá? Os requisitos desse contrato de trabalho, né? Então, tem que ser consensual, então não posso obrigar ninguém a me contratar ou alguém trabalhar para mim. Sinalagmático, contínuo, com subordinação, onerosidade, pessoalidade e alteridade, tá? Isso aqui eu costumo muito cobrar em prova. Ali o do prazo, né, do contrato, o contrato intermitente, afastamento, né, do contrato de trabalho, o contrato de experiência, que vai estar lá no 445, a alteração do contrato de trabalho, como é que ela tem que ser feita, está ali no artigo 468, transferência do empregado, né, o que que eu faço, como é que eu faço isso no contrato de trabalho, né, está ali no artigo 470, e a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho, que vão estar ali no artigo 471 da CLT. Depois também a gente tem aqui sobre estabilidade, pré-contratação, que tem no Código Civil, tá? Então, esse é o conteúdo dessa disciplina, tá? Todo esse material vocês têm já que eu enviei para vocês. É só estudar que a gente vai estar marcando a prova, tá bom? Um abraço, até mais.